sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. Tu és bom. Quando olho para ti, tu és a força da minha vida, esperança do meu viver. Tu és a força da minha vida. Quando olho para ti, tu és a força da minha vida, esperança do meu viver. Tu és a força da minha vida. Minha força és tu, minha força és tu, minha força és tu,
Quero cumprimentar a todos com a paz de Deus e quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. E dizem assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta história nos fala de Jesus, que um dia entrou num barco juntamente com os seus discípulos, e Jesus, ele estava exausto. Jesus foi descansar. E a certa altura veio um grande temporal. E percebemos, ao finalizar esta história, que Jesus, ele acalmou aquela tempestade. Precisamos de tentar imaginar o momento da vida daqueles discípulos com Jesus naquele barco. Aquele barco estava no lago de Genezaré, lago de água doce. Tem cerca de 21 km de comprimento, cerca de 16 km de largura. Está situado entre montanhas de Golã, montanhas da Galileia. Ainda fica a 220 metros abaixo da linha d'água do Mediterrâneo. Ou seja, nós percebemos que o vento, quando passa no meio daquelas montanhas, elas afunilam e aquele vento ele começa a passar naquele lago de Genezaré e faz como se uma verdadeira tempestade acontecesse naquele lugar. Não acontece sempre, mas de alguma forma naquele dia aconteceu. E quando nós estamos a falar sobre este texto desta tempestade, percebemos que as tempestades, elas trazem ensino à nossa vida, e eu gostava de partilhar isto convosco no dia de hoje. As tempestades, elas são inevitáveis. Os discípulos eram todos diferentes uns dos outros. Idades diferentes, culturas diferentes, formas diferentes, estados sociais diferentes. Mas é preciso dizer que aquela tempestade, ela chegou a todos eles experimentaram aquela tempestade. Isto significa que as tempestades, elas são inevitáveis. Elas tanto entram na vida do pobre como entram na vida do rico. Significa que elas tanto entram na vida do culto como do inculto. Tanto entram na vida do novo como na vida do velho. E também na vida do descrente e na vida do crente. Mas também as tempestades, elas são inesperadas. Ou seja, significa que as tempestades, elas não nos avisam quando chegam. Elas acontecem inesperadamente. Elas atingem-nos de surpresa e muitas vezes elas ameaçam a nossa jornada e as nossas crises, elas podem nos colher de surpresa, mas jamais surpreendem Jesus na nossa vida. As tempestades, elas também são incontroláveis. Percebemos que os discípulos, eles tentaram controlar a tempestade, alguns deles até eram pescadores, mas perderam o controle do barco, não tinham capacidade, não tinham força para chegar à terra firme de uma forma segura. E as tempestades, elas são maiores, tantas vezes são maiores que as nossas forças. Mas apesar das nossas tempestades poderem ser maiores que as nossas forças, mas elas jamais ameaçam o poder de Jesus na nossa vida. Mas sabem, as tempestades, elas também são pedagógicas. As tempestades, elas vêm para nos fortalecer e não para nos destruir. As tempestades, elas chegam para trazer crescimento, para trazer amadurecimento até à nossa vida, e Deus permite que isto aconteça porque nos quer fazer crescer. As tempestades na vida do crente. Em primeiro lugar, quando Jesus está conosco, nós enfrentamos tempestades na vida. Assim também aconteceu com aqueles discípulos.
Eram os discípulos de Jesus, sem dúvidas. Mas mesmo sendo discípulos de Jesus, eles experimentaram aquelas tempestades na sua vida. Jesus, ele não nos prometeu a ausência de aflições, mas prometeu-nos sim uma coisa, que estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Em segundo lugar, nas horas mais tempestuosas, parece-nos que por vezes Jesus está a dormir. Parece tantas vezes que Jesus adormeceu. Jesus, ele passou aquele dia a ensinar com parábolas acerca do reino de Deus. Jesus estava exausto. Jesus, quando entrou para dentro daquele barco, juntamente com os seus discípulos, Jesus, ele queria descansar. O Evangelho de Marcos, uma passagem paralela, até nos mostra que Jesus puxou de uma almofada para ele descansar. Percebemos no texto que acabámos de ler que aconteceu uma tempestade e Jesus ainda estava a dormir. Mas, por vezes, também isto acontece na nossa vida. Nós somos da mesma forma que estes discípulos, correspondemos da mesma maneira. Quando as tempestades nos assolam, por vezes nós pensamos que Jesus, ele está a dormir. Jesus, ele sim, estava a dormir. Mas, por outro lado, Jesus, ele estava a descansar nos braços e na direção do Pai sobre a sua vida. O que é que nós podemos falar acerca das tempestades? O que é que elas nos podem trazer? Em primeiro lugar, as tempestades, elas trazem o clamor. E o clamor é importante. Aqueles discípulos, eles estavam frustrados nos seus esforços. Eles estavam frustrados naquilo que eles conseguiam fazer, naquilo que a sua sabedoria e o seu conhecimento podia alcançar, na sua forma de poder resolver aquela situação. Mas eles perceberam rapidamente que eles não tinham forças, que eles não tinham a destreza suficiente para conduzir aquele barco até ao outro lado. E eles acordaram Jesus clamando: Senhor, salva-nos, que perecemos. O homem só busca salvação quando ele se sente perdido. E as tempestades, elas trazem à nossa vida o clamor, porque precisamos de perceber de que somente com Jesus nós temos salvação. Mas as tempestades, elas também trazem confronto à nossa vida, assim como trouxeram confronto na vida daqueles discípulos. Existem horas em que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado ao redor de nós, mas é a incredulidade dentro de nós. Jesus é poderoso para fazer sossegar o vendaval dentro da nossa alma. E Ele também é poderoso para fazer acalmar as circunstâncias ao nosso redor. As tempestades, elas também trazem milagres. Glória a Deus. O contexto mostra-nos que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demónios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Jesus tem todo o poder. Os ventos, eles escutam a sua voz. O mar, ele se aquieta diante do mandar de Jesus. Aquilo que é maior do que nós tantas vezes está rigorosamente debaixo do poder e da autoridade de Jesus. Jesus tem um comando soberano sobre todas as coisas. Com Jesus em lugar da tempestade vem a bonança. Com Jesus em lugar do medo vem a paz. Com Jesus em lugar do naufrágio vem a salvação. As tempestades, elas também trazem a admiração. As tempestades não vêm para nos destruir, mas as tempestades vêm para produzir no nosso coração uma profunda admiração por Jesus. Por vezes, muitos de nós vimos Jesus apenas como um bebê, tal como no Natal, um bebê deitado numa manjedoura. Muitos de nós apenas vemos Jesus como crucificado. Olhamos para a cruz e alguns de nós veem Jesus na cruz como impotente e que nada pode fazer. Muitos de nós vemos Jesus que foi colocado no túmulo, ou seja, a morte venceu sobre ele.
Muitos de nós vimos Jesus apenas como o Jesus da história, a história dos judeus. Mas sabem, as tempestades elas vêm à nossa vida para nos fazerem ver Jesus exatamente como Ele é. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, neste dia, eu não sei qual é ou quais são as tempestades que tu estás a enfrentar neste momento na tua vida. Mas uma coisa sei, se tu procuras solução para essa tempestade, eu sei onde tu podes encontrar e podes encontrar em Jesus, o Filho de Deus. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade e todas as coisas lhe obedecem, porque Ele é soberano. Gostava de orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Nosso bom Deus e Pai, nós estamos gratos por todas as coisas, porque sabemos que Tu és Senhor sobre todas elas. Nesta hora nós queremos interceder por todos aqueles que estão a viver tempo de dificuldade, tempo de tempestade. As circunstâncias à nossa volta nos têm atingido a todos, ó Senhor, mas Tu continuas a acalmar a nossa tempestade. Senhor, Te peço que hajam vidas que Te possam encontrar nesta tarde e que Te possam convidar a entrar dentro do Seu barco e que possam experimentar o alívio na sua vida, salvação para a sua alma, o acalmar da tempestade. Todas as coisas Te peço e Te entrego no nome de Jesus e para a Tua eterna glória. Amém. Deus ricamente Te abençoe.